Um dia, um pai de família rica decidiu ensinar ao seu filho como é bom ser rico. Deve ser uma tarefa difícil isso, né? Resolveu levar o garoto para viajar para o interior e mostrar como é difícil a vida das pessoas pobres. Tem pobre aqui? E eles passaram um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre. E quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: como foi a viagem? Muito boa, papai, respondeu o filho. Você entendeu a diferença entre riqueza e pobreza? Sim, respondeu mais uma vez o filho. E o que você aprendeu? Perguntou o pai. Pronto, agora ele vai dar valor, né? E ele respondeu, o filho respondeu: eu vi que nós temos um cachorro em casa. E eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta, iluminada. Eles têm uma floresta inteira. Ao final da resposta, o pai ficou boquiaberto, sem a reação, e falou... E o garotinho deu falando para o pai: obrigado, pai. Pronto, agora vem, né? Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Esse garotinho talvez tenha ensinado a maior lição ao seu pai, mostrando, né, que tudo que nós temos depende por onde nós olhamos, ou qual valor nós damos a determinadas coisas. E as coisas que realmente têm importância ou valor, será que nós temos dado o devido valor? Você, e aí veja só, você trocaria a sua vida, tudo que você tem, tudo que você representa, tudo que está ao seu redor, suas conquistas, os seus títulos, você trocaria tudo por um chamado de Jesus Cristo para ser discípulo dele? Ou será que, peraí, pensando bem, né? Eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser discípulo de Jesus, mas esse negócio de dar tudo, e aí já não é um bom negócio. Será que é isso? Será que acontece isso no nosso meio? Você acha que sim ou que não? Será que colocamos na balança, vale a pena ou não ser discípulo de Jesus? Sendo assim, e aí está a pergunta, você trocaria tudo para ser discípulo de Jesus e então herdar a vida eterna? E para você que está anotando, nosso tema hoje é bem simples: verdades e falácias sobre quem herdará a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, você vai herdar a vida eterna? Você pertence ao reino de Deus? Lembra que eu falei que vocês assumiram um acordo comigo. Tem que, depois vai ter que dar resposta, hein? Você tem a vida eterna? Você é discípulo de Jesus? Quero mostrar para vocês, ou provar para vocês, que ser salvo em Cristo Jesus é amar a Deus mais que a sua própria vida, confiando nas promessas do Senhor, nas promessas divinas, e indo de encontro, ou seja, chocar, bater de encontro com a sua natureza humana. Entenderam o que eu disse? Você ser salvo é o quê? Amar a Deus mais do que o quê? Do que aquilo que você mais ama, que é a sua vida. Confiar no que o Senhor prometeu. E a coisa que vai doer em nós na hora que nós explicarmos, ir de encontro, chocar-se com a nossa própria natureza, a nossa natureza humana, que é de não querer perder. Alguém gosta de perder?
Gosta de perder? Vou jogar bola hoje, tomara que eu tome uns 4-0. Ninguém, né? Vou brincar ali, eu quero perder. Não, não existe isso. Apesar que aqui nós vamos perceber do grande negócio que é. Agora, cuidado quando eu digo grande negócio para não entrar no quesito aqui, ó, fiz uma barganha com o senhor. Não é isso que eu estou dizendo, mas como que é realmente um excelente negócio ser salvo em Cristo Jesus. Sendo assim, vamos para a nossa introdução. E com a nossa introdução, eu quero mostrar o quê? Como temos visto até aqui, Jesus utiliza-se do quê? A todo momento das circunstâncias do seu dia a dia e do dia a dia, né, dos seus discípulos, como o quê? Oportunidades para ensinar os princípios de Deus, as verdades do Senhor e o plano de redenção, o plano redentivo, que envolve, inclusive, o sofrimento, a morte, né? A rejeição do Messias e depois, então, a ressurreição desse Messias, a exaltação desse Messias. Então, para os escolhidos, e olha só que interessante, consequentemente, serve para nós hoje, a Igreja do Senhor. Agora, na narrativa de Marcos, não era para aparecer isso aqui, na narrativa de Marcos, aqui que a gente acabou de ver, 10, de 17 a 31, nós temos um ensino-chave aqui, que nós estudamos nos outros textos. Quando nós vimos lá a questão do divórcio, como nós vimos semana passada, na questão ser semelhante às crianças. E qual é a questão-chave aqui? Todos eles vão mostrando como que é o perfil daqueles que vão entrar no reino de Deus. Como que o camarada ele age em frente ao modismo, ao jeitinho, né, na lei ali com o divórcio, lembra? Aqueles que são do Senhor não agem assim. Nós vimos que, como crianças, né, devemos ser como crianças, deixando tudo para trás, não tendo nada, ou seja, totalmente dependente do Senhor. Assim, vimos que os que vão herdar, que ingressarão ao reino do Senhor, são pessoas que têm uma característica, um perfil. Se nós lembrarmos lá de 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz: eu escrevi todas essas coisas para que vocês saibam o quê? Quem tem a vida eterna. Então, dá para nós sabermos quem faz parte do reino do Senhor, do reino de Deus. Logicamente que nós aprendemos sobre os princípios, ao mesmo tempo que nós vimos esse ponto-chave, o perfil de quem vai ingressar no reino de Deus, nós aprendemos os princípios de como rege uma família. Nós aprendemos aqui como você deve lidar com a sociedade. O texto vai deixando bem claro. Agora, no texto que nós vamos estudar hoje, ele vem ainda fechar um pouco mais esse entendimento, ao ponto de os discípulos, né, Pedro dizer assim: então quem é que pode ser salvo? Ou a ideia, quem é que pode ingressar no reino de Deus? E a pergunta eu passo para vocês: quem pode ser salvo? Será que temos condições para isso? Sendo assim, já que eu percebi a dúvida ao olhar para os irmãos, nós vamos fazer 3 perguntas para o texto que acabou de ser lido, e vou ler as partes conforme eu vou explicando, e nós, através das respostas dessas 3 perguntas, vai ficar claro para nós quem realmente é herdeiro do reino de Deus e quem não é. Tudo bem? Então as 3 perguntas estão bem simples aí. Hoje eu fiz questão de colocar mais conteúdo nas apresentações para que você consiga anotar, né? E eu dou bastante tempo para você, por exemplo. Lá. Então nos versículos 17 a 25, depois eu te dou o PowerPoint. O que eu preciso para herdar a vida eterna? Vamos ler novamente, 17 a 25? Abram lá. 17 a 25.
Acharam? Marcos 10, 17 a 25. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um. Quem que ele diz? Que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo, e eu imagino ele falando, né, o tom, né? Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e olha só que interessante, e o amou. Falta-lhe ainda uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido. Afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E olha só, ele vai dar um exemplo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Talvez, entre as grandes perguntas que nós mais escutamos entre os seres humanos, seja: o que vem depois da morte? O que vem depois da morte? Dependendo para quem você perguntar, você vai ter diversas respostas. Não tem nada depois da morte. Não, você vai para um estado, né, de inconsciência. Não, você vai simplesmente esperar até chegar novamente você na fila para você retornar. E aí tem várias respostas. Mas, será que realmente a morte é o fim? De forma esmagadora, a humanidade, ela tem crido de alguma forma, ainda que seja como nós apresentamos aqui de forma equivocada, ela acredita numa continuidade, numa existência após a morte. Você crê nisso? Ainda bem. Em nosso país, nós temos diversas crenças, como eu já disse. E cada crença aponta para uma forma de você pensar a morte ou pós-morte. Nós, crentes, salvos em Cristo Jesus, não somos diferentes. Também temos uma resposta para essa pergunta. E aqui, nós temos um diferencial. Porque qual que é o grande diferencial? Acreditamos que a nossa resposta ela está embasada aonde? Na palavra do Senhor. O Senhor nos está dizendo: não é o que minha mãe pensava, não é o que meu pai aprendeu lá quando ele veio do interior. Não, nós vamos embasar essa vida pós-morte no que o Senhor nos revela através da sua palavra, na Bíblia. Então, nós vamos ver que o plano de Deus diz sobre o que é preciso para herdar uma vida, e aí vida eterna, a vida com o Senhor, pós-morte. O que é preciso? Interessante, né? Que eu alistei vários pontinhos, que muitos deles nós sabemos, mas paramos, analisamos e não consideramos. Você fala assim, peraí, você paramos, olhamos, analisamos e não... Porque a gente não fica pensando nessas coisas toda hora. Você sabe o dia que você vai morrer? Você já pensou se você vai morrer hoje? Que esse pastor é doido, né? Quer saber, pá? Vou morrer hoje, bate. Mas são coisas que a gente deveria pensar. Será que eu estou seguro no Senhor? Então, para você ter essa certeza, eu vou trazer alguns pontinhos. O primeiro, você tem que reconhecer que Deus, e somente Deus, é bom.
Quando nós dizemos isso, deixa eu ver se ficou grandinho agora. Ficou, né? Dá para enxergar. Quando Jesus ia saindo e ele encontra esse homem, o texto mostra o quê? Um homem rico, e aqui a ideia, quando a gente fala, alguns textos até traz como jovem, mas o jovem quer uma idade próxima aos 40 anos, ou até 40 anos. E ele vai ao encontro de Jesus, e ele diz, bom mestre. Ele está reconhecendo que Jesus realmente é um bom mestre, um mestre reconhecido com autoridade, e prova disso que ele se humilha, ou ele se coloca em submissão, ajoelhando-se a esse mestre, e ao mesmo tempo mostra a motivação desse homem indo até Jesus. Ele quer aprender. Bom mestre, o que eu preciso fazer? Para quê? Para ter a vida eterna. Só que o pensamento dele não estava muito bom. Não estava muito correto. Na realidade, o pensamento dele era equivocado. Porque ele acreditava, e nós vamos ver isso, que ele fazia tudo o que era exigido pela lei. A gente até aprendeu hoje de manhã, né, em Colossenses, né, sobre a lei. Então, ele acreditava que ele fazia tudo certinho. Quando Jesus pergunta, você fez isso? Ele, não, desde quando que ele faz aquilo? Desde quando ele obedece? Desde a adolescência. E outro pensamento equivocado é que ele poderia fazer algo, e nós vamos provar isso mais para frente no texto, que ele poderia fazer algo para ser salvo ou para herdar a vida eterna. Eu posso ser bom o suficiente para ser merecedor da vida eterna. O Senhor Jesus, então, ele oferece uma resposta, e ele vai ter ali um diálogo, né? E essa resposta, eu não sei se ele esperava tanto. Porque logo de início, o Senhor Jesus responde o que para ele? Por que você está me chamando de bom? E aí ele já coloca o ensinamento, bom só Deus. Mas olha só, você é uma pessoa boa? Você não é uma pessoa boa? Você é uma pessoa má? Quem se considera mal aqui? Você fala assim, eu sou bom. Eu falo, então bom é só Deus. Pronto, já respondi para você. Mas a gente não tem essa tendência? Até as coisas erradas que eu faço, não é porque eu sou mal, é porque alguém me fez eu fazer essa coisa errada. Não é verdade? Porque no fundo eu sou boa gente. Sou bom. E aqui, esse homem, ele chega já com esse pensamento e Jesus ele vai ensinar. E é interessante que esse bom é só Deus remete aqui logo de cara ao primeiro mandamento, depois você dá uma lida lá em Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3, que aqui você deveria simplesmente achar que existe um único Deus, um único que é bom, mais ninguém. E aí, como eu disse, dificilmente nós nos consideramos ruins ou maus. Por pior que sejamos, sempre achamos que somos bons. Normalmente, nós temos uma concepção de nós mesmos que somos merecedores das coisas. E eu gosto de fazer essa ilustração. Nós merecemos o quê? O que você merece, Eliani? O inferno? Você não merece um marido respeitoso? Viu? Peraí, pensando bem, né? Jonatas, você falou bem aqui mais uma vez. Você merece uma esposa fiel? O que está acontecendo com as respostas? Parece que estão enrolando. Vejam, por que você... Agora eu faço outra pergunta. Por que você merece um esposo respeitoso? Ou por que você merece uma esposa fiel? Porque eu sou honesto. Eu sou fiel ao meu marido, né? Você vai falar? Eu sou fiel à minha esposa. Eu trabalho para... Olha, eu faço... Entende como no fim nós achamos que somos bons. De alguma forma.
e adoramos. Isso é, é interessante. Quando nós nos achamos bons, e aí eu olho então, o Jonatas, ó, ele não é tão bom não, eu sou melhor que ele. E se eu sou melhor que ele, eu mereço melhor ou mais coisas que ele. Isso parece que é natural em todos nós. Então nós temos sempre uma ideia interessante que devemos melhorar. Mas não que nós somos ruins. Tem algumas coisas que precisa melhorar, né, pastor? O senhor sabe como que é. Ninguém é Jesus Cristo. Vou melhorando. Mas no fundo você está dizendo, peraí, eu sou bom até aqui, agora eu preciso melhorar um pouquinho. Talvez a pergunta que nós deveríamos fazer fosse: o que eu tenho para oferecer ao Senhor? O que você tem para oferecer para Deus? O que eu tenho para oferecer para o Senhor? Se tudo que eu tenho foi Ele que me trouxe, ou Ele que me concedeu, ou Ele que me capacitou. Existe uma grande diferença quando chegamos ao Senhor com a ideia de que temos algo a oferecer para Ele. Da ideia de que somos dignos de estar na presença dEle. Quem aqui é digno de estar na presença do Senhor? É lógico. Pelo sangue de Jesus, nos justificou. Mas se é pelo sangue de Jesus, quer dizer que não é? Exatamente. Então, o que nós temos aqui? Sempre nós temos a ideia de que somos dignos de entrar na presença do Senhor. E quando achamos que temos algo de bom, podemos correr o risco de olhar o Senhor como alguém que me deve alguma coisa. Então eu vou fazer alguma coisa para você ficar me devendo. Você gosta de pedir coisa emprestada? Quando eu vou chegar, Priscila, por favor, você empresta o óculos para mim? E ela me empresta, certo? Vou tirar o meu. Não dá para eu tirar, senão não vai funcionar. Faz de conta que eu estou sem óculos. Ela me empresta o óculos dela. Tudo bem. Agora, o que eu estou devendo a ela? Hein? Amanhã ela tropeça, cai, deixa o óculos dela quebrar e eu estou com o meu. E ela fala, pastor, você pode emprestar seu óculos? Eu vou falar o quê? Não. Nossa, como você é. Quando você precisou, ela te emprestou, não foi? Agora você é devedor dela. Então, muitas pessoas chegam ao Senhor como se Deus estivesse devendo alguma coisa. E Jesus já nessa conversa, nesse diálogo, ele já mostra, opa, bom, só um. Vou trazer uma ilustração bem simples. Quando uma determinada pessoa se acha no mesmo nível que você, e ela tem liberdade na sua casa, geralmente essa pessoa pode lhe impor um relacionamento de direitos e deveres. Não é isso? Você deve fazer isso, eu aquilo. Mas, quando o cenário é de que não tenho nada a oferecer, o relacionamento de direitos e deveres não existe. Só existe qual tipo de relacionamento? Gratidão e submissão. Entende isso? Portanto, volto à pergunta. O que é preciso para herdar a vida eterna? O primeiro passo é admitir que somente Deus é bom, ninguém mais, nem mesmo você. E que você, assim como eu, não tem nada para oferecer de bom para o Senhor. E agora já deixa eu arrumar a frase. Se não for o próprio Senhor, fazer o que com a gente? Nos transformar e nos ensinar, nos capacitar a cultuá-lo. Muda? Deus deve alguma coisa para a gente? Não. Então o primeiro passo, reconhecer que Deus e somente Deus é bom. O segundo, para essa nossa pergunta,
Reconhecer que um padrão religioso ele é insuficiente para herdar a vida eterna. Olha os versículos 19 e 20. Vou colocar ali para vocês. Ó. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então, fica claro que nessa narrativa que não é possível obter a vida eterna através, ou melhor, simplesmente você obedecendo a lei. Entende? Jesus deixa claro que faz parte do nosso viver a obediência dos mandamentos. A gente viu isso hoje, pela manhã. A gente não combina, mas às vezes dá certo, né? Se você é salvo em Cristo Jesus, ele aponta agora para o padrão e você vai viver o padrão dele. Não que esse padrão vai lhe salvar, até porque nós, como vimos, não temos condições até de viver esse padrão. Mas agora, como salvos, vamos buscar esse padrão. Então, ele deixa claro que nós devemos viver esse padrão. Se você ainda não acredita nisso, leia depois Lucas capítulo 16, versículo 29, que diz, eles têm Moisés e os profetas, faz o quê? Os ouçam. Agora, Jesus ele faz a menção aqui de 5 mandamentos. Todos eles direcionados para um relacionamento com o próximo. Não matarás, não furtarás, todas essas coisas. E esse homem, então, nessa narrativa, ele era conhecido. Ele era conhecido daquela comunidade, conhecido daquelas pessoas. E por que ele era conhecido? Primeiro porque ele seguia isso fielmente. E ele tinha que trazer a obediência a esses mandamentos com quem? Com aquelas pessoas. E lembre-se que é um homem rico. E a ideia de rico aqui é de propriedades. Ele tinha propriedades. Então, esse homem, ele era realmente um homem reconhecido como fiel, de obediente, principalmente pelos líderes religiosos da época, porque ele fazia tudo o que era esperado dele. E provavelmente, ele deveria estar buscando obedecer os 613 mandamentos ou ordenanças encontrados ali no Antigo Testamento. Então ele tem 365 mandamentos, faça isso. E 248, não faça isso. Esse homem, provavelmente, ele buscava fazer todas essas coisas. Agora, o apóstolo Paulo deixou claro que nós também devemos ser assim. Ele diz lá em Filipenses, quanto à justiça que há na lei, eu sou o quê? Irrepreensível. A pergunta é, isso é o suficiente para nos salvar? Não. Porque Paulo, quando ele escreve isso, ele está falando, eu era fariseu. Quanto à lei, eu era irrepreensível. Mas ainda assim não era salvo. Na história da religiosidade humana, é comum encontrar fiéis que buscam a sua redenção ou aproximação com o divino através dos ritos. O pessoal que está na minha classe lá já sabe, né? Atos que são oferecidos ao Senhor, a essa comunicação, essa linguagem com Deus ou com Deus, depende da sua religião. Entre os cristãos, também existem pessoas que pensam da mesma forma. Que podem se aproximar do Senhor, ter o favor de Deus através de alguma realização, alguma obediência. Então, por exemplo, eu vou aos cultos, logo estou mais perto do Senhor e garanto lugar no céu. É correto vir aos cultos? É esperado que você venha. Mas isso não lhe garante que você está cada vez mais perto do Senhor. Esse pensamento aqui de fazer, de ser devedor, de esperar, ele anula o conceito de graça. E tudo que eu recebo por graça, agora perde-se o sentido e se torna por mérito. E não é assim que funciona. Não é isso que mostra se eu sou ou não salvo. Ainda existe hoje
a cultura no meio das nossas igrejas que o fato de viverem uma vida moral, religiosa, as fazem merecedoras do céu. É mentira isso. Alguns podem até questionar ao Senhor quando ocorre algum mal, alguma coisa na sua vida. Senhor, por que o Senhor permite isso na minha vida? Por que o Senhor permite agora eu ter essa doença? Por que o Senhor permite esse desconforto? Essa ausência de felicidade? Essa dor? Por que o Senhor permite? Olha para mim. Essa pessoa está mostrando que tipo de mente? Uma mente de que o Senhor, de alguma forma, é devedor para ela. Pois bem, a narrativa aqui de Marcos, esse camarada, esse homem, ele tinha uma vida de obediência. Uma vida reconhecida. Reconhecida como obediente ao Senhor. E, contudo, sabe o que Jesus disse para ele? O que Jesus disse para ele? Falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. A sua religiosidade não é suficiente. A sua obediência, ela está com um probleminha. Falta uma coisinha nessa obediência. Ele não está falando para o homem deixar de ser obediente, mas está dizendo que a sua obediência, ela é incapaz de lhe dar a vida eterna. Então, a pessoa precisa também reconhecer que é necessário abandonar a sua própria vida. E o versículo 21 diz assim, vou pôr para vocês ali. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Primeiramente, o texto mostra que Jesus, ao ouvir a resposta do homem, desde a adolescência eu tenho obedecido isso, ele fez o quê? O amou. Em outras palavras, Jesus vai agora oferecer para aquele homem o melhor. O que realmente importa. E sabe o que realmente importa? Ali, siga-me. Se livra de tudo aqui, siga-me. É isso que Jesus está dizendo para ele. O que faltava para aquele homem herdar a vida eterna era abandonar tudo o que ele tinha e seguir Jesus. Tudo. Sem exceção, tudo. Faltava-lhe então aqui ser do Senhor. Ele não ser mais dono dele mesmo. Não só aqui fazer o que acreditava ser a ordem de Deus, né? Não era só isso. Mas aquele homem deveria ver o Senhor como seu dono. Seu Senhor. Não um mero orientador. Eu gosto de usar uma ilustração que muitas pessoas olham para Jesus como guarda de trânsito. Como assim guarda de trânsito? Ele diz para onde você deve ir, quando você deve parar. Não é isso. O Senhor Jesus, ele não é um guarda, ele não é um guarda de trânsito que às vezes vai nos deixar passar ou não para ir para o céu, não. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. Dono. Aquele homem, ele precisava entender que a sua vida, ou seja, tudo o que ele tinha, tudo que ele representava, né, porque ele era um homem de posses, todo o seu conforto, a sua estabilidade, a sua segurança, tudo isso deveria ser abandonado. Tudo. Jesus ele utilizou 3 imperativos aqui. Ele disse, vá, ou vai em algumas versões, venda tudo, isso é um imperativo. Ele usou outro imperativo, dê, né? Dê aos pobres, é outro imperativo. E depois ele disse, venha aqui, e o imperativo é, siga-me. Por que será que esse homem não quis obedecer ao Senhor, se ele era um homem obediente a Deus? Parou para pensar?
Se desde a adolescência ele era obediente ao Senhor, por que que agora ele não quis obedecer? Estranho? A resposta é bem simples. Esse homem não amava a Deus sobre todas as coisas. É comprovado que o número de evangélicos hoje em dia, no nosso país, ele está crescendo. Contudo, esse crescimento numérico de pessoas que dizem, e eu quero deixar bem enfatizado, dizem seguir a Jesus, não implica num crescimento numérico de discípulos de Jesus. Estamos vendo que seguir a Jesus é abandonar a sua vida. E o que nós mais temos percebido são pessoas lutando pela sua vida, brigando pela sua vida, buscando cada vez mais a sua vida. Nós temos visto um evangelho, nós temos visto os louvores que exalta o homem e a vida dele agora. Não é um evangelho que valoriza a entrega ao Senhor, mas é um evangelho que valoriza a vida neste mundo mais que qualquer coisa. Nós temos um Jesus, então, que é ensinado que ele morreu para você ser feliz. Você tem um Jesus que morreu naquela cruz para que você tenha prosperidade. E para isso basta você ter fé. Você tem um Jesus, então, que foi o sacrifício, para quê? Para que de alguma forma todo mal seja repreendido, toda dor seja retirada da sua vida. É isso que o Evangelho ensina? Eu faço uma pergunta para você. Se você chegasse em mim agora, falasse assim, eu estou com um problema financeiro, e eu falo, eu posso resolver esse problema. Você gostaria dessa resposta? Você me seguiria? Ah, eu estou com um problema de saúde. Eu posso resolver. Só me seguir. Ah, você está com um problema de relacionamento familiar. Você gostaria de me seguir? Agora, se eu falasse o contrário. Eu quero a sua vida. Tudo que você tem, tudo que você representa, a sua vida, você me seguiria? O Evangelho hoje, como já diz John MacArthur, ele tem sofrido distorções cada vez maiores para atender um público que querem Jesus, mas não querem abandonar a sua vida. Algum irmão deve estar pensando, mas pastor, nossa igreja não ensina isso aqui, não é verdade? Nós não ensinamos isso. Por que você está falando isso para a gente? Por que você está insistindo isso com a gente? Apesar de nós, nessa igreja, em Jardim Tremembé, não ensinarmos isso, somos todos os dias bombardeados por esses pensamentos, por esse evangelho mentiroso, por esse evangelho que não vem do Senhor. Como? Como que isso acontece? Ele vem revestido, né, ou vestido com uma roupagem evangélica, e aí vem através de música gospel. Eu sou capelão num colégio e eu faço culto e eu peço para os meus alunos trazerem as músicas, né? E eles fazem uma lista. E eles me apresentam a lista para eu... Impressionante as músicas que eles mais gostam. Porque eu vou escutar as músicas e eles falam, peraí, mas... Você tem ali Jesus à disposição deles para resolver o problema deles. Eu olho, às vezes, mensagens na internet, no Facebook, de crentes, no WhatsApp, sabe aqueles bom dia? Bom dia, daí o cara manda aquela mensagem. Eu não sei, às vezes, se eu fico indignado ou se eu fico com pena.
Porque muitas coisas que aparecem ali, até bonitinho, com florzinha, coraçãozinho, né? Todas aquelas coisas bonitinhas, até, às vezes tem até um fundo musical. Não tem nada a ver com o evangelho. Tem a ver com a pessoa. Ah, para o seu dia ser legal agora. Um dia legal não é se você tem ou não problema. Um dia legal é quando você consegue confiar no Senhor. Independente se você tem ou não tem problema. Isso é um dia legal. Às vezes, o Senhor quer levar aquela pessoa a ser mais madura e Ele vai falar, hoje aquela pessoa vai ser assaltada. E a gente põe lá, não, que jamais pode acontecer isso. Você vai contra Deus ainda. Estou dizendo que Deus é o causador do mal. Fique bem registrado. Mas estou dizendo que o plano de Deus envolve o mal. Permite o mal, sim. Então, todos esses meios que eu acabei de dizer exaltam a sua vida, a nossa vida, focam no nosso bem-estar. Nas conquistas. Você é cabeça, irmão. Mas poucos, para não dizer nenhum desses que acontecem no WhatsApp, focam na renúncia. Focam no abandonar a vida. Seguir Jesus sem nada em troca. Para ir dar a vida eterna, então, o que nós precisamos? Reconhecer que é necessário abandonar a sua vida. Se não reconhecer isso, se não abandonar a sua vida, meu irmão, por mais cheiroso que você seja, por mais versículo que você saiba, por mais fiel que você seja nessa igreja, você é só dessa igreja. Mas você não é do reino de Deus. E aí, ainda nós temos os versículos 22 e 25, reconhecer que abandonar a sua própria vida é contrário à sua natureza pecaminosa, à sua natureza humana. Olha os versículos 22 a 25. Diante disso o quê? O que Jesus falou, falta-lhe uma coisa, abandona tudo e me segue. Então, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram, vejam, os discípulos do Senhor Jesus ali, eles ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil, ele vai usar uma comparação, uma ilustração, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E não pensa, como já falaram, essa agulha aqui é um buraco na muralha, e não é nada disso não, tá? É um camelo mesmo, o maior animal aqui, ali na Palestina, e a agulha era uma agulha normal mesmo, ou seja, algo impossível. O homem rico, é interessante que ele fica entristecido pela proposta de Jesus. Ele não fica feliz com a proposta de Jesus. Acho que Jesus ele não fez um bom curso de incentivar, né, as pessoas. Porque aquele homem ficou triste. Seu plano de vida, o plano de vida daquele homem foi contrariado. Ele não estava disposto a entregar tudo. Ele não estava disposto a entregar a sua vida só para seguir Jesus. Ele não estava disposto. A vida dele era muito boa. É prejuízo para ele. É prejuízo. Ele tinha muita coisa. Vai entregar a vida dele? Tem gente aí que só porque tem um carrinho, né, já não quer entregar a vida para Jesus. Conseguiu um sítio lá em Mariporã já. Né? A pergunta é, mais uma vez, por que esse homem não quis entregar a vida? Porque ele não amava a Deus sobre todas as coisas. E isso inclui a sua própria vida. O jugo do Senhor, ali, o fardo leve, depois você dá uma lida lá em Mateus 11:30 do Senhor, era muito pesado para ele.
O que o Senhor Jesus estava dizendo para ele era muito pesado. A vida dele era mais tranquila. E eu lembro de jugo pesado, quando uma determinada irmã, não está mais na nossa igreja, ela disse assim: pastor, tem que vir na igreja domingo de manhã, domingo à noite. Entende? Muito pesado. Talvez você deve estar pensando: poxa, esse camarada vai falar mais de 50 minutos outra vez. Muito pesado, né? Esse homem, ele recusa seguir Jesus. Ele recusa seguir Jesus e ele mostra, então, a realidade do que ele estava ali. No fundo, ele não queria renunciar à sua vida. Ele queria continuidade na sua vida. Eu quero a vida eterna. Eu quero continuar bem. É isso que ele queria. Agora pense. Desde a infância nós buscamos o quê? Uma vida de paz, segurança, felicidade e outras coisas mais, não é isso? Você cria seu filho, esse moleque vai crescer e vai sofrer pelo nome de Jesus. É isso que a gente fala? O que a gente quer que o nosso filho tenha sua casa, encontre uma esposa digna do Senhor, né? Aí você começa, né? Tenha bastante dinheiro para me sustentar na velhice. Bom asilo. Nós corremos atrás do quê? Posses. Títulos. Reconhecimento. Conquistas. Agora vem Jesus e fala o seguinte: abandona tudo, me segue. Perguntinha clássica. Quem é Jesus para falar isso pra gente? Hã? César, Jesus pode chegar e falar pra você, ó, vende tudo e me segue? Ele tem essa autoridade? Ele tem essa autoridade? Se ele tem, por que a gente não obedece então? Jesus está dizendo que todas essas coisas, todas aquelas coisas daquele homem, deveriam ser deixadas. Que aquele que é salvo, aquele que vai herdar a vida eterna, todas essas coisas ficam em segundo plano. Ele não está dizendo que você não pode ter... Pedro é discípulo de Jesus, abandonou tudo, mas ele tinha casa, não é verdade? Ele tinha barco. Quando Jesus está dizendo assim, abandone tudo e viva para mim, é que todas essas coisas fiquem em segundo plano. A sua faculdade, o seu título, os seus bens, a sua vida é secundária. Jesus ele utiliza então esse exemplo de um absurdo tremendo. Você já pensou? Fica imaginando um camelo. Nós não temos um camelo aqui, então vamos imaginar eu. Bem menor, né? Olha aí a resposta. Estou de olho. Agora eu não tenho uma agulha, eu ia trazer uma agulha, né? Mas eu não consegui, que eu fiquei direto hoje na igreja. Eu ia pôr uma agulha aqui e eu ia falar, quem vai me ajudar a atravessar essa agulha? O que você ia dizer para mim? Esse cara é louco, né? Procura, não, nem é interna esse camarada. Ele quer ir passar no meio da agulha, num buraco na agulha. Ele é o quê? Ele é um retardado, não é isso? O Senhor está dizendo, e é um comparativo, é mais fácil um cara como eu, 1,80 m, com alguns quilinhos, passar no fundo de uma agulha, do que uma pessoa que não entregou a sua vida, que é dono de todas as suas coisas, que é dono da sua vida, entrar no reino de Deus. Ou seja, é impossível. É um absurdo você pensar que você pode entrar no reino do Senhor, que você pode ser discípulo de Jesus sem entregar a sua vida. Isso é absurdo. Eu lembro daquela ilustração que a Ilana fez aqui, eu não lembro se foi com o Renan, com o Heron, que daí tinha um banco, lembra?
Foi alguém, não foi? Então, e eles ficavam na disputa aqui, né? Senhor Jesus para cá, tal. Essa é a realidade. As pessoas querem viver para o Senhor Jesus. O Senhor está no controle, mas fica do lado, por favor. E aí, irmãos, talvez o que eu vou dizer agora eu vou ser motivo de discórdia para alguns até que estão nos assistindo. Mas como eu sou pecador miserável, já conto com a misericórdia e graça do Senhor. No mundo evangélico que existe hoje, eu acredito que 80% não é salvo. Sabe por quê? Porque são crentes que vivem, que lutam, que se armam para defender a própria vida. Enquanto Jesus está dizendo, larga tudo. Não estou falando para você vender tudo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você abandonar tudo e seguir Jesus, o que Ele tem para a sua vida. Agora, o ingresso no reino de Deus, então, é algo sobrenatural em que o homem não pode fazer por si mesmo. E então, para ingressar na vida eterna com Deus é preciso um milagre. Não se trata simplesmente aqui de um convencimento. Eu sei quem é Jesus, eu aprendi, eu li todo o Evangelho de João. Não se trata apenas de um cumprimento de tarefas, né? De seguir ordens. Assim como nós vimos no ensino das crianças semana passada, o homem precisa entender aqui a sua dependência de Deus. E é necessário, então, nascer de novo. Algo que a gente esquece. Nascer de novo. Todo o meu passado não conta mais. Tudo que eu tenho, agora eu sou nova criatura. Nascer de novo. E aí façamos aqui um rápido exercício de imaginação. Se Jesus dissesse para você hoje, mais uma vez, venda tudo o que você tem, deixe seus parentes, abandone sua vida e siga-me, o que você responderia? Agora, o que você responderia? A gente não quer deixar Jesus por causa da nossa faculdade. Não quer deixar Jesus porque é um dia muito corrido. Imagina por isso. Só o versículo 26 e o versículo 27. Vê se vocês entendem a seriedade do que está acontecendo aqui. Os discípulos ficaram o quê? Qual é a palavra que está escrita aí? Perplexos. Peraí, perplexo, é perplexo. E eles perguntavam uns aos outros, assim, eles conversando, os discípulos de Jesus, aqueles homens que tinham entregado tudo. Neste caso, quem pode ser salvo, Senhor Jesus? Entende a seriedade da coisa? E a gente está achando que é simples. Aqui agora, Jesus é meu amigo. Não entendeu nada. E aí o versículo 27 diz, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem, é o quê? É impossível. É impossível para você ser salvo por si só. Para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Interessante, então, que esses discípulos ficam perplexos em meio ao quê? As exigências que Jesus estava mostrando ali. Eles entenderam a realidade do que é ser salvo. E provavelmente aquele homem rico, como eu já disse, ele era reconhecido como um homem justo ali, como um homem que obedecia o que Deus pedia, ele seguia as ordens. É lógico que nós temos aqui também a mentalidade judaica de quê? De que Deus abençoa aqueles que realmente o servem. Então aquele homem era rico, significa o quê? Tá vendo? Ó, se é um homem, quem não lembra desse pensamento só lê Jó. Jó é acusado do quê? Ó, tudo está acontecendo com você porque você tem pecado e não quer confessar. Então os discípulos olham para essa realidade e pensam, peraí, se para esse homem
que segue todas as aqui, os mandamentos, é reconhecido, ele é abençoado pelo Deus. Se para ele é impossível, e para nós? Então Jesus ele revela o princípio da salvação. A salvação é algo sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque não é natural ao homem. Não é natural nem a mim, nem a você deixar tudo por causa do Senhor Jesus. Precisamos da ação de Deus. Somente Deus pode nos transformar e chegar ao ponto de eu renunciar à minha vida para entregar ao Senhor. Somente Deus agindo na minha vida. Sabe por quê? Vamos ver se tem lógica o que eu estou dizendo. Porque se eu fizesse isso, renunciasse à minha vida com as minhas próprias forças, com o meu próprio entendimento, com o meu próprio desejo, Deus era o que de mim agora? O que ele era meu? Devedor. Porque eu entreguei tudo para o Senhor, agora o Senhor tem que cuidar de mim. Agora, quando nós entendemos o fato de eu me entregar ao Senhor só é possível por causa do próprio Senhor, cadê meu mérito? Eu posso falar o que para Deus? Por mais que eu entregue tudo. Em outras palavras, somente Deus pode transformar um homem natural em discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus é algo sobrenatural. Não é natural. Não é comum aos homens. É algo que é sobrenatural. Que vai além do entendimento do Senhor, porque ele disse que o homem natural não entende o quê? As coisas do Espírito. Quem pode ser salvo então, meus irmãos? Somente quem foi alvo dessa ação sobrenatural. Não existe crente verdadeiro sem a ação de Deus. Nossa, mas ele vai desde pequenininho na igreja. Ele é bonitinho. Obedece pai e mãe. Dá o dízimo. Entende o que eu estou dizendo? Se não houver ação de Deus na vida daquele homem, na vida daquela pessoa, ele não vai herdar a vida eterna. Mais uma vez, então aqui eu preciso fazer um alerta, meus queridos. Ser crente não é apenas saber o que Jesus fez e concordar com isso. Ser crente não é seguir uma ideologia. Ser crente não é um modismo contra a imoralidade dessa época, não. Ser crente é nascer de novo. Como que eu posso nascer de novo? Algo sobrenatural. E para terminar, última parte do nosso texto, né? Opa, volta aqui. Quais são as convicções daqueles, dos que herdam a vida eterna? 28 a 31 para a gente encerrar. Então, Pedro começou a dizer, não deixemos tudo para seguir-te, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Depois do ensino de Jesus, Pedro então ele revela que tinha deixado tudo. Como eu disse, apesar de ter casa, ter barco ainda. Contudo, ele queria o quê? Ele queria dizer que ele tinha tomado essa decisão de seguir a Jesus. Diferente daquele homem rico que acabou de apresentar. Então Jesus responde com uma promessa que servia de incentivo e ânimo. E é importante lembrar que uma grande máxima para um crente é que Deus sempre cumpre as suas promessas. Não podemos duvidar do que Deus fala para nós.
das suas promessas. Então isso nós temos que ter em mente. Então ele está dizendo, Jesus explica que o exigido de um salvo, ao mesmo tempo, ele mostra como que isso é bom. E eu quero falar da seguinte forma. Ele mostra benefícios imediatos no qual o crente ele deve crer. E qual é o benefício imediato que ele está falando? A pessoa larga tudo, deixa a família, mas ao mesmo tempo ele ganha uma grande família. Essa grande família se chama igreja. Aqueles, que deixaram seus parentes para seguir Jesus, deixaram casas, o texto mostra que ele está ganhando, ainda na época presente, 100 vezes mais. Como assim? A igreja, ela é uma promessa do Senhor para aqueles que vão herdar a vida eterna. A igreja se torna uma família. E como família, a pessoa precisa do quê? Estar se relacionando com essa família. O homem rico aqui, ele fez a pior escolha da vida dele. Ele não seguiu Jesus. Ele preferiu o que ele tinha. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer é receber o que Deus nos dá. E sabe o que ele nos dá? A igreja. Apesar da igreja sofrer o ataque, apesar da igreja, muitos de nós, não darmos o valor devido, eu não estou falando o culto agora não. Eu estou falando o que é a igreja? Estar juntos. Ter a necessidade de estar junto. Você quer saber como uma pessoa, a maturidade dela? É o desejo de ela estar junto com os outros irmãos. Se ela prefere estar com os amigos lá fora do que estar com os irmãos aqui, ela está mostrando. Se ela prefere viver no mundinho dela e vir aqui no domingo e ela escuta a mensagem, a música boa, tem ensinamento bom, e isso para ela basta, essa pessoa não entendeu. Sabe por que ela não entendeu? Porque ela ainda vive a vida dela. Porque ela prefere, e às vezes é mais legal mesmo, os amigos lá fora. Ou as coisas que eu posso fazer, eu cuidando da minha vida. Enquanto que Jesus diz que a igreja, ela é um refrigério para aqueles que abandonaram as suas vidas. Então, meu irmão, quando você tem a oportunidade, faça de tudo para estar com seus irmãos. Aquele homem rico, o que ele escolheu? Viver a vida dele. Não, eu vou viver a minha vida. Tudo bem. Só que você não vai entrar no reino do céu. Queria também dizer para os irmãos, outra coisa que nós temos aqui, é que no versículo 30, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, casa, irmãos, filhos, tal, igreja, e olha o que ele diz, com eles perseguição. Espera aí. Meus queridos, não espere por gentileza. Não espere por compreensão daqueles que não foram alvos da ação sobrenatural de Deus. Espere perseguição. E quando você chegar para uma pessoa que não foi alvo dessa ação sobrenatural de Deus na vida dela, pode ser seu parente, pode ser seu amigo, pode ser quem for, essa pessoa não vai te apoiar. Ela não vai concordar com você, ela vai falar que você é fanático. Para! Só esse negócio de igreja. Ela não entende que a igreja é a família agora. E que os laços eternos são superiores até os laços de sangue. Nossa, aí pastor, você está exagerando. Essa é a verdade. Se você quiser brigar, você briga com o texto. A postura comum daqueles que não são salvos é de perseguição. E olha bem, eles não têm a promessa que nós temos. Eles não têm isso que nós temos. Por isso que eles preferem lá fora. Em outras palavras, eles vão te achar radical, eles
eles não ficam muito felizes quando você diz que tem que fazer isso ou aquilo para a igreja. Eles sentem que as suas ideias e opiniões são coisas absurdas. É isso que eles vão pensar de nós. E eles acreditam que as prioridades deles, que envolvem você, são superiores aos princípios de Deus. E por último, lá no finalzinho do versículo 30, e esses terão o quê? Na vida futura, a vida eterna, e versículo 31, contudo, muitos primeiros serão os últimos serão os primeiros. Em tom de consolo, Jesus mostra para nós que o grande benefício é o quê? Vida eterna. E a vida eterna aqui é um relacionamento para todo sempre com o Senhor. É isso que nos impulsiona. Ainda que eu sofra agora, ainda que eu seja perseguido agora, ainda que eu tenha que abandonar tudo que eu acho que é legal, que é bom, que me traz confiança, nada se compara com a vida eterna. O relacionamento com o Senhor para todo sempre. Com isso, né? Quando eu tenho essa certeza, sabe o que vem em mim? A paz. Vem a paz e a certeza para onde eu vou quando eu bater as botas, quando eu morrer. Lembra da pergunta inicial? Todo mundo quer saber? A vida após morte. Nós, aqueles que foram então alvo da ação sobrenatural, nasceu de novo, esses têm a certeza para onde vão. E isso traz muita, muita paz, por pior que seja a sua situação nessa terra. E aí Jesus revela que futuramente, ainda que nós sejamos perseguidos, considerados, até um termo aqui, idiota, bobos, pessoas de menor importância, ignorantes, ainda que nós sejamos até inúteis para essa sociedade, mas no reino do céu a coisa muda. Aqueles que são os maiorais, os primeiros, eles vão ocupar. Ele não está dizendo que é aqui que ele é salvo, não. E aqueles que são considerados hoje, tudo isso que eu disse, sem importância, os últimos, no reino do Senhor, serão os primeiros. Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que quem nós somos. Será que realmente entregamos nossas vidas a Jesus? Lembra lá do comecinho, nosso acordo? Ou simplesmente cumprimos uma religiosidade evangélica por acreditar que é a melhor coisa a se fazer? Somos novas criaturas que temos aqui, que deixamos tudo para trás para seguir a Jesus? Ou a nossa conversão não trouxe nada de novo? Eu continuo vivendo a minha vida, a única coisa é que agora eu sei quem é Jesus, eu acho legal, e isso me traz até uma certa paz. O que nós mais temos valorizado? O que você tem valorizado? Suas posses? Seus desejos? Seus sonhos? Seus parentes? Seus amigos? Ou a missão de ser discípulo de Jesus? Então agora é a hora de a gente dar a resposta. Qual é a sua decisão, meu irmão? Seguir a Jesus conforme exigido pelo Senhor Jesus, abandonando tudo? Ou seguir a Jesus conforme a sua vida lhe permite? No tempo que dá, quando for interessante. Como você quer seguir a Jesus? De que forma? Façamos essa análise para termos a certeza de quem somos e para onde vamos. Vamos orar, meus irmãos.